Muito bem, pessoal. Agora nós vamos conhecer as tags de formatação de texto HTML. São tags que são importantes na hora de a gente criar o nosso conteúdo e a gente usa com bastante frequência algumas delas, tá? Por exemplo, uma tag que a gente usa com bastante frequência é a de negrito, para você deixar aquilo um pouco mais negrito. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar essas palavras "vamos aprender" em negrito, eu poderia usar a tag B, que é a tag de negrito. Então ela tem abertura e fechamento, o que fica entre as tags B vai ficar em negrito. Olha lá, ficou em negrito, ó, vamos aprender. Nós vemos que ela ficou mais escura. Outra tag que a gente pode usar para negrito, além da tag B, que é de bold, né, em inglês, que quer dizer negrito, é a tag strong, assim, ó, forte em inglês, a tag strong. Então eu tenho que abrir e fechar a tag strong. O que é essa tag strong? Você vê que fica praticamente a mesma coisa, ele fica um negrito. Só que, como a gente falou na aula passada, quem está lendo o nosso site é o navegador, a máquina. E quando a gente coloca as tags de forma adequada, a máquina consegue interpretar o que a gente está querendo transmitir com o nosso texto, com o nosso conteúdo. Então, a tag do tipo strong, ela tem o sentido de dar ênfase a alguma coisa. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, um exemplo assim, ó. Quero meu relatório para amanhã. Certo? Esse para amanhã, se eu quisesse que isso aqui é uma ênfase, eu ia colocar entre tags strong aqui, ó. Para amanhã. O navegador ia entender que isso é uma parte, uma frase importante do meu texto, que requer uma ênfase maior. Se eu colocar a tag B, ela é simplesmente para realçar, para deixar mais escura. A tag B ela não tem um significado em grau de importância. Então, essa é a diferença de uma tag B para a tag strong. O resultado estético, visual, é a mesma coisa, tá? Se você usar a tag B ou usar a tag strong. Mas ela tem um significado diferente para o navegador que vai interpretar. Então essa aqui é uma tag que a gente usa muito, tag negrito. Você pode usar ela em conjunto com outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui o título 1, eu poderia ainda colocar dentro de tags B, para ficar mais escuro aqui, ó, ficar em negrito. Quase não dá para ver a diferença, mas ficou um pouquinho mais escuro, fica em negrito aqui, né? Dependendo da fonte que a gente usa, isso fica bem mais visível, certo? Vou tirar aqui para deixar assim. Outra coisa que a gente usa bastante é uma tag chamada HR, assim, ó, HR. Essa tag HR é para você colocar uma linha de divisão. Geralmente a gente usa isso para separar em seções. Então, ó, se eu colocar um HR, olha só o que acontece. Ele pôs uma linha para separar um item de outro. Eu poderia colocar um HR aqui embaixo também, ó. Ó, separei uma seção de outra com linhas. Isso aqui é o HR, certo? E nós temos também uma que a gente usa bastante, que é a tag BR. Tag BR de Brasil. Errou! Tag BR quer dizer de break roll, né? De quebrar a linha. Essa tag BR, quando a gente coloca, ela quebra uma linha pulando. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, maiores, playset, tembros, tal, aqui, ó. Se eu botar um BR aqui, olha o que vai acontecer. BR, salvei. Ó, ele quebrou a linha para baixo. Se eu botar mais um BR, olha só o que vai acontecer. Ele pulou mais uma linha. Tá, mas qual que é a diferença disso para o parágrafo? Parágrafo é um parágrafo. BR é um BR. Olha só que genial essa explicação, né? Mas é que um parágrafo ele vai formar realmente uma estrutura em bloco colocada embaixo. O BR não. Você pode como que dar uma quebra de linha para qualquer tipo de elemento, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma imagem, alguma coisa assim, eu quisesse pular duas linhas, eu coloco dois BRs, ele vai me pular duas linhas. Eu não preciso colocar dentro de um parágrafo isso, porque eu não vou ter nenhum texto ali. Eu estou simplesmente pulando linha. Então, às vezes, a gente usa esse BR aqui como uma gambiarra para a gente dar espaçamentos. A gente vai ver depois com o CSS que a gente não deve fazer isso. Mas, quem nunca, né? Por exemplo, se eu quisesse afastar mais essa parte do título da parte de cima, ó, se eu desse 2BR, olha só o que vai acontecer. Deu espaçamento aqui, ó, dá mais 2BR. Ó. Tá pulando linha, tá vendo? Isso daqui a gente faz com tags, com marcações em CSS, propriedades CSS,
de margem, tá, pessoal? A gente normalmente não faz isso com tags HTML, para separar uma parte de outra, senão isso vira uma bagunça. Mas existe esse recurso, que é a tag BR, que é para você pular linhas, certo? Eu vou deixar um BR aqui. Bom, eu deixei um BR aqui, né? Deixei 2 BRs aqui, então eu vou deixar assim dessa forma. Outra tag que a gente usa é a tag itálico, que é a tag I. Então se eu colocar aqui essa parte aqui, tags, em itálico, olha só o que acontece. Ela fica deitadinha e de itálico, certo? A gente usa essa daqui bastante. Outra que a gente também usa é a tag U. A tag U é de underline. Então o que eu colocar entre tags U vai ficar sublinhado. Olha só, sublinhei aqui, ó. Tag U deixa sublinhadinho, underline, certo? Beleza. Outra que a gente usa é a tag small. A tag small é para deixar algo pequenininho. Então, por exemplo, eu vou fazer outro parágrafo aqui. Nesse curso, vamos aprender coisas muito interessantes sobre HTML, certo? E vamos aprender, eu vou deixar bem pequenininho, eu vou colocar aqui, ó, small, que é de pequeno, tá vendo? Selecionar, tudo que fica entre a tag vai receber aquela propriedade. Então vamos colocar aqui, ó, vamos aprender, vou colocar bem pequenininho. E olha lá, nesse curso, repare que o vamos aprender está bem menor do que o restante aqui da escrita, né? Então esse small aqui para colocar coisas pequenas. Às vezes a gente coloca assim, o uso mais desse small seria assim, ó. Vamos supor, eu vou dar um BR aqui para quebrar a linha mesmo, vou colocar assim, Dmitry Teixeira, vou dar mais um BR para pular uma linha, e aí eu vou colocar assim, small, e aí eu posso colocar assim, dmitryteixeira@gmail.com, meu e-mail, certo? Olha lá, ficou um pouquinho menor, ficou tipo uma formatação legalzinha dessa forma aqui, ficou um pouquinho mais menorzinho. A gente não precisa usar essa tag small aqui para diminuir textos necessariamente, tá, pessoal? Porque isso aí a gente pode usar o CSS para fazer, a gente vai aprender isso mais para frente. Essa tag define um texto menor, simplesmente para isso, mas às vezes quebra um galho para uma situação que você quer fazer mais rapidinho, ficar pequenininho, certo? Outra tag que a gente usa é a tag del, de texto excluído. Por exemplo, assim, já viu isso aqui, ó? Vou colocar assim, ó, tag B de negrito, D 497 por 300, vamos supor assim, ó. Tá, tem o valor aqui de 497 por 300, vou dar mais um BR para pular uma linha. Vou colocar mais um BRzinho aqui, peraí. Olha lá, deu um afastamento, claro. Isso aqui a gente já viu que a gente depois vai ver com CSS, mas por enquanto a gente não aprendeu, então a gente usa o BR. E já viu assim quando a pessoa faz assim, ó, del, que é essa tag de deletado. E eu coloco aqui, ó. E olha o que vai fazer, ó. Um riscado, né? Tá vendo? Um riscado, é de deletado, tipo como se você excluiu aquele ponto ali, certo? Então, de 497 por 300. Outra tag que a gente usa para fazer esse efeito aqui é também a strike. Só que, ó, repare que a tag strike, quando a gente coloca, ela fica em branco, tá vendo? Por que ela não fica em rosa como as outras? Porque embora ela funcione igual, ó, tá rabiscando aqui. Essa é uma tag que está em desuso, é uma tag antiga, tá? Que com o tempo os navegadores não vão entender mais. Então a gente usa a del agora para fazer esse mesmo serviço que a strike fazia. Então a del é para deletar, certo? Outro que às vezes a gente precisa usar é a de, sabe assim, de número exponencial, por exemplo, 2 elevado a 10, por exemplo. Então, vou fazer aqui um exemplo assim. O número é 210. Ficou 210, tá vendo? O número é 210 aqui. Mas se eu quisesse fazer que esse 10 fosse uma exponencial, né? Tipo, aquele númerozinho pequenininho que fica em cima. Não sou muito bom em matemática aqui, mas vamos supor assim, eu quisesse deixar em cima. Eu faço assim, ó, tag sup. Sup de superior.
olha só o que vai acontecer se eu colocar isso dentro de uma tag sup. Olha lá, ficou 2 elevado a 10. Tá vendo? Essa formatação às vezes é importante em textos que a gente faz. E a gente tem o contrário do sup, que é o sub. É o que fica embaixo. Deixa eu pular uma linha aqui. Ó, se eu botar sub, olha lá, o 10 ficou embaixo, tá vendo? Então a gente pode usar esse recurso, mas não só para número, eu podia escrever assim, Dimitri aqui, ó. Olha lá o que ia acontecer, ele ia ficar com escritinho lá em cima, né? Então às vezes você pode fazer um trabalhadinho, alguma coisa assim. Às vezes o pessoal gosta de fazer combinação, assim, ó. Vou dar de presente. Aqui eu vou colocar assim, del, vou colocar assim, ó, vocês já vão entender. Del, e no sup, vender. Olha lá, vou dar de presente, riscado, vender o produto X. Certo? Aqui só para a gente entender a formatação. Então a gente tem esse sup, que é da parte de cima, o sub para a parte de baixo, certo? Esses são alguns itens de formatação, são alguns dos principais. Outro que a gente também tem, mas eu particularmente não uso muito, é o mark. Assim, ó, mark, que é de marcação de algo, de um texto marcado, sabe, como se fosse com destaca-texto aqui, ó. Vou colocar no 300, ó lá, ele ficou como se fosse um texto destacado, um texto marcado, certo? Isso aqui também dá para a gente fazer com CSS, e então eu geralmente não uso, mas é um recurso que você pode usar também, que é de texto marcado, certo, pessoal? Então, beleza, vamos recapitular então as que a gente viu nessa aula, ficou um monte de coisa, né? É bom que você, conforme vai assistindo, você vai fazendo. A gente viu as seguintes tags nessa aula. A tag B, que é negrito. Eu vou escrever aqui só para vocês irem vendo, tá? Deixa eu botar isso tudo mais para baixo. Tag B, que é negrito. Nós vemos também a strong, que é a mesma coisa que o negrito, mas negrito, mas no sentido de ênfase, certo? Nós vimos também a tag I, que é de itálico. Outra que a gente viu foi a HR, né? HR, que é essa linha aqui que faz divisão, linha de divisão. Nós vimos a BR, que é pular uma linha, que é uma quebra de linha, beleza. Nós vimos também aqui a small, que é o texto pequeno. Nós vimos também a tag del, que é riscado, né? Riscado como deletado. Vimos também a tag sub e sup. Sup de superior e sub de inferior. Exemplo, número exponencial, né? Exemplo de número exponencial. Beleza? E agora, por último, aqui a gente viu a mark, tá? Que é de marcação, tipo destaca texto, né? Beleza, pessoal? A gente ainda viu também algumas que foram em desuso, a strike a gente viu também, né? Ah, tá, faltou aqui a tag U, que a gente também viu. Tag U, que é o sublinhado. Essa também é bem importante, né? Tag U de sublinhado. Então, basicamente, são essas as tags que a gente mais usa aqui para formatação de texto, tá, pessoal? A primeira vez que você está vendo, é claro, vai ficar meio, mas isso aí é muita coisa e tal. Mas não, pessoal, depois com o tempo isso vai ficando tão automático que você já não fica pensando para que aquela tag serve, né? Mas isso aí vai ser com a prática, como você aprender um novo idioma. Então, treine aí com textos, tentando fazer um pequeno texto. Você pode pegar um conteúdo na internet e tentar fazer uma formatação. Imagine que isso aqui é tipo um Word e você quer escrever um texto. Por exemplo, o que você lembra dessa aula? E tenta fazer o exercício usando essas tags para fazer a formatação como você quer do texto, para que o texto fique do jeito que você quer.
usando essas tags. Faz esse teste aí antes de ir para a próxima aula, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aquele seu like. Continua assistindo esse curso clicando aqui num desses vídeos que vai estar aqui na tela, para você continuar assistindo a playlist e vendo as outras aulas desse curso. Se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima aula. Valeu!